Boa tarde a todos e a todas. Dando início a mais uma atividade do Simpósio de Literatura Maranhense, nós teremos, nesta tarde, a mesa redonda intitulada A Presença da Mulher na Literatura Maranhense, com 3 mulheres maravilhosas, que é a professora Dinaci Mendonça Corrêa, da UEMA, a professora doutora Dileci Adler, da Academia Ludovicense de Letras, a professora doutora queridíssima Regina Agostinho da Silva, do Departamento de História da UFMA, e vamos iniciar esta fala, né, sobre as mulheres maranhenses na literatura, com a professora doutora Dinaci Mendonça Corrêa, que é graduada em Letras pela UFMA em 1980, especialista em Metodologia do Ensino Superior, em 1998 na UEMA, mestre em Teoria Literária e doutora em Ciências da Literatura pela UFRJ. É professora da Universidade Estadual do Maranhão, professora do mestrado em Letras da UEMA e tem uma larga experiência na área de literatura maranhense, especialmente uma pesquisa voltada para a presença da mulher na literatura. Ela já escreveu diversos livros, já participou de diversos cursos e vem se dedicando muito à pesquisa na área de literatura maranhense. Então, Dinaci, a palavra é sua, a sala é sua, tá? Seja muito bem-vinda. A autoria feminina no romance maranhense do século XX. Bom, em verdade, muito mais despercebidos e ainda remando um tanto contra a corrente no refluxo do romance de autoria masculina, está o nosso romance maranhense de expressão feminina, representado no século XX por autoras como Arlete Nogueira da Cruz, Conceição Abud, Virgínia Raiol, seguidas anos mais tarde por Angelita Azevedo Paiva, Rita Ribeiro e outras que estão surgindo agora também, né? Como essa que o professor Dino até citou aí, né? Donde, muito a propósito, vale lembrar. Tá dando para ver o slide? Agora sim, agora tudo bem. Agora sim, agora deu, né? No transcurso da nossa civilização, a mulher vem recebendo um tratamento desigual, né? Vítima que tem sido do preconceito ao longo de sua caminhada humana e humanizadora. Bom, mas nos tempos mais recentes elas estão conseguindo e tal, e nós vamos começar aqui a nossa apresentação, porque são só 25 minutos, né? Com a nossa matriarca da literatura maranhense, que é a Maria Firmina dos Reis, que ela nasceu em São Luís, no dia 11 de outubro de 1825. 90? Não. E ela faleceu em Guimarães, onde ela foi trabalhar como professora. Ela foi a primeira mulher que ganhou, que passou no concurso aqui, um concurso público. Guimarães, 11 de novembro de 1917. E ela é considerada, eu acho, né, que ela abre alas da nossa geração literária feminina. E hoje a gente ainda pode ver a casa onde ela morou, na rua, ali onde fica a igreja do... Deixa eu ver como é o nome, a igreja... Aqui em São Luís é São Pantaleão. Ela nasceu nas imediações... São Pantaleão. Igreja São Pantaleão. Isso, obrigado. Então, a casa dela ainda está lá. Então, Maria Firmina dos Reis, ela foi poetisa, contista, folclorista, charadista e compositora também até de músicas. Então, lá em Guimarães, ela fundou a escola dela, né? E a escola, e também ela adotou muitas crianças, né? Tipo, e o que foi que aconteceu? A competição estava aparecendo para todo mundo.
Não estava aparecendo para todo mundo? Ai, ai, ai. Bom, e tudo começa, às vezes, até a gente pode dizer que teve o Grupo Maranhense, e já. Uhum. Então, Maria Firmina dos Reis, ela era até sobrinha, né, de Sotero dos Reis. Aí a mãe dela, eles consideram Maria Firmina, diz que ela é negra e tal. Ela é pode ser uma afrodescendente, mas é porque a mãe dela chegou aqui e o pai dela casou com um afrodescendente, né? Mas ela não é assim muito negra e também ela tem os olhos assim meio claro, né? Tinha, né? Ela já se foi. Então, de Maria Firmina dos Reis, nós vamos ver aqui o romance que ela escreveu, né? Ela escreveu apenas um romance, que é Úrsula, que é um romance que foi escrito em 1859. E ela escrevia ele assim através de capítulos e publicava no Semanário Maranhense, um jornal muito antigo que tinha aqui, num tempo que a imprensa ainda era precisava muito assim de desenvolvimento. O primeiro romance brasileiro de expressão feminina. Primeiro diário de mulher de que se tem notícia, assim, publicado em livro, em 1975. E esse romance foi publicado pelo escritor e pesquisador José Nascimento de Moraes Filho. Ele pesquisou na biblioteca pública esse jornal, aí ele pegou, né, esses capítulos e transformou num livro, né? Aí outra obra de Maria Firmina dos Reis, Gupeva, é um conto datado de 1870, também encontrado no Semanário Maranhense e republicado em 1975, também por Nascimento de Moraes Filho, num livro que ele colocou assim o título, Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Outra obra de Maria Firmina, O Escravo, que é um conto, datado de 1870, também retirado, né, encontrado no Semanário Maranhense. E Cantos à Beira-Mar, poemas, de 1860. Aí vamos ver aqui um poema, né? Um trecho aqui de um poema dela. Hino à libertação dos escravos. É um hino, tem até música, né? Ela botou música e tal. Letra e música. A mão da morte desfolhou o campo, as níveas rosas de teus lindos dias, o doce aroma de uma vida breve, de uma harpa santa, divinais poesias. Do prado a erva delicada e branda, que a brisa afaga é namorada e bela. Ingênuo riso de celeste arcanjo, suspiro terno de gentil donzela. Uns sons de lira melindrosa e grata, na parda tarde a conversar com a brisa. Macias auras a enrugar apenas as mansas águas que ligeiras frisam. Dos coros de anjos os celestes cantos, ou voz sentida de queixoso nauta, assentos vagos na solidão perdidos, longínquas notas de saudosa flauta, percorre o infinito, revoa no espaço, compreende a grandeza a existir nos céus, aspira o perfume das auras divinas,
entoa com os anjos seus hinos a Deus. Aí vem agora aqui Lucy de Jesus Teixeira. Lucy Teixeira, ela é natural de Caxias, nasceu em 1922 e ela viveu até 2007. Lucy Teixeira. Lucy de Jesus Teixeira. Agora o nome literário dela é só Lucy Teixeira, poetisa e romancista. A casa em que ela morou, viveu, ainda existe lá em frente ao Colégio Santa Teresa, a casa de Lucy Teixeira, que está meio assim, até abandonada, né? Parece que está assim, ficando assim. Bom, ela morava lá. E Lucy Teixeira foi uma... Ela chegou, ela foi para um outro país, né? Aí ela voltou e veio lá para morar nessa casa. Lucy Teixeira, aqui tem um livro dela, No Tempo dos Alambares. Não, Alamares, No Tempo dos Alamares. Obras de Lucy Teixeira, Elegia Fundamental. Ana Cléria Saraiva está apresentando. Elegia Fundamental, Poesia, 1962. Quem Beija o Leão, Teatro, 1962. Primeiro Palimpsesto, Poesia, 1978. Um Destino Provisório, Romance, 2001, que até está aqui, né? Não dá para ver daqui, né? Eu ainda tenho esse romance aqui, Um Destino Provisório, que eu acho que eu vou dar ele para o professor Dino. Um Destino Provisório, romance, é o único romance que ela tem, né? 2001. No Tempo dos Alamares, contos. Bom, vamos ler um trecho aqui do conto de Lucy Teixeira. No adro da noite jovem e velhíssima, abraçaram-se nossas ruínas azuis. Será que está dando para eles verem? Corpos de terracota brasileira, fragmentados aqui e ali, porque podia ser na tela toda, né? Mechas de fio que se embebia nas feridas profundas para drenar nas saudades corroídas. Teu nome é meu irmão, no meio da noite do adro que flutua. Tuas mãos de repente acenaram, renovando o sinal na louca cintilação quando sorríamos e as estrelas sussurravam. São Luís. Agora tua voz ceifa no campo devastado, erguendo estátuas de som em nossas bocas enganosas, enganadas, na escuma da noite atravessei, sem querer, encontrando-se cheio de escuro com alucinados relâmpagos que atravessavam o teu rosto no meu rosto, teu soluço era seco, meu mar de palhas secas, mas sólido de ausência. São Luís a madrugar pelas esquinas embatidas da memória, mas em abril, ventos lendários desenhavam a Praça Gonçalves Dias, das 7 colinas de Roma. Um trecho aí retirado, né? Porque o poema é grande, né? Lucy Teixeira. Aqui nós temos um trecho escrito aqui sobre Lucy Teixeira, uma citação, né? Então, Nauro Machado. Ele diz: Lucy Teixeira prescreve para o seu poetar, nos fundamentos de uma obra, cujo alcance vai além dos nossos estreitos horizontes, um obsediante poder verbal servido pela inteligência e lavrado pela emoção. Quer dizer, inteligência e emoção. Características da obra de Lucy Teixeira, segundo Nauro Machado. Bom, queria falar muito mais sobre Lucy Teixeira, né? Tem outras obras dela aqui, mas agora vem... A gente só tem 25 minutos, né? Agora só tem 10. 10 minutos, caraca! Maria da Conceição Neves Abud. O nome literário dela é
Conceição Abud, romancista e novelista. E ela é considerada uma renovação na novelística maranhense. Membro da Academia Maranhense de Letras, uma das primeiras que entraram na Academia Maranhense de Letras, até fundadora. E ela ganhou o Prêmio Graciliano Ramos para ficção, UB, na União Brasileira de Escritores. Ela ganhou esse prêmio. Conceição Abud. Então, lá vai. Obras de Conceição Abud. Eu queria falar mais sobre ela, né? Mas Arlete Nogueira, Espelho de Três Faces, Compasso Binário, Teias do Tempo, Galhos de Cedro. Bom, A Ciranda da Vida, obras de Conceição Abud. A Ciranda da Vida, escrita em capítulos na revista O Cruzeiro, uma revista que eu acho que parece que não existe mais, O Cruzeiro. Os Galhos do Cedro, só existe o Cruzeiro agora nas bibliotecas. Os Galhos do Cedro, em capítulos na revista da Semana. Grades e Azulejos, Pongete, editora. Rio Vivo, Edições Cruzeiro. Então, ela publicava lá que essas revistas não eram daqui. Bom, aqui nós temos uma citação de palavras de Ubiratã Teixeira sobre Conceição Abud, com alguns trechos retirados. Conceição Neves Abud tem um trato original com o que escreve. Sua estrutura novelesca é construída com competência. Seus personagens têm vida e a locação da trama é visível, né? Personagens que têm vida e a locação da trama é visível. Obra-prima pela pintura de ambientes, aqui ele considera obra-prima, né? Segundo o Ubiratã Teixeira. Por que obra-prima? Pela pintura de ambientes, pelo desenho de personagens e pelo clima de sua temática original na estrutura, na limpidez de sua narrativa, do seu diálogo, no despojamento do seu desenho literário. Palavras de Ubiratã Teixeira. Aí vem agora Dagmar Desterro. Dagmar Desterro e Silva, literariamente Dagmar Desterro. Natural de São Luís, nascida em 9 de outubro de 1925. E foi para o além, né? Em 14 de setembro de 2004. 14 de setembro de 2004. Então, ela está com quantos anos que ela se foi? Parece-me que 2004, 2000 tá quase, vai fazer 30 anos em 2024. Tranquilidade, uma das características da Dagmar Desterro. Tranquilidade jorrando da alma em gotas de poesia. Tranquilidade jorrando da alma em gotas de poesia. Nós entendemos que é isso, né? Tranquilidade jorrando da alma em gotas de poesia. Então, Dagmar Desterro, ela foi poetisa, ensaísta, teatróloga e educadora. E foi membro da Academia Maranhense de Letras, remanescente da geração de 45, com passagem inicial pelo Centro Cultural Gonçalves Dias. Centro Cultural Gonçalves Dias, que era uma instituição também muito boa que existia nesse tempo, né? Centro Cultural Gonçalves Dias.
obras. Recordando São Luís, 1953. Recordando São Luís. Muito boa essa obra. Poemas para São Luís, 1957. Segredos Dispersos, 1957 também. Parábola do Sonho Quase Vida, 1957. Pedra Vida, 1979. Então, aqui nós temos 4 do ano de 1957. Recordando São Luís, Poemas para São Luís, Segredos Dispersos, Parábola do Sonho Quase Vida. E aí vem agora 1979, Pedra Vida, Poemas para São Luís, 1985, Canto do Entardecer, também 1985, né? Dois Tempos de Compasso da História, 1991, Seleta Poética, 1995. Olá, amiguinhos, contos infantis, muito bom esse aí. Vamos ver um pouquinho aqui da arte aqui literária de... Jiraci, 5 minutos, tá? 5 minutos ai, restantes. É triste, né? Para afastar a angústia que fere e neurotiza o homem perdido. Rezei silêncio, suplicando amor, mas o desamor conturbava minha fé. Busquei silêncio para dar abrigo e sombra, mas o silêncio morreu na aridez das consciências. Vivi silêncio no silêncio de mim mesma e ouvi o tempo falando do que existe. Chorei silêncio, só me restava chorar. Transformei-me em triste silêncio, triste. Bom, eu vou mostrar, então, só colocar agora assim, para ver quantas quantas escritoras a gente tinha selecionado para esta. Ó, Virgínia Raiol Braga Maluf, literariamente, Virgínia Raiol, o quê? Abaixa mais, fica bem no slide. Abaixa mais? Virgínia Raiol Braga Maluf, não vou, poetisa, romancista e cronista, não vou nem ler mais porque pode não dar tempo, né? Então, obras de... Agora vem Arlete Nogueira da Cruz Machado. Cantanhede, nasceu em Cantanhede, 1900. Aí vem Arlete Nogueira da Cruz Machado. Destaque na poesia brasileira contemporânea e de repercussão nacional. Poetisa, romancista, contista, ensaísta e cronista. Obras principais de Arlete Nogueira. A Parede e Compasso Binário. 2 romances maravilhosos. E como ela tem Canção das Horas Úmidas, As Cartas, Litania da Velha, trabalho manual, mas a principal é Litania da Velha, que virou filme, que foi premiado, ganhou vários prêmios, né? Aí vem agora Laura Amélia Damos, do Ailib. É Laura Amélia Damos, que ela é natural de Turiaçu, uma cidade aqui do interior maranhense. É poetisa e pintora. Brevíssima Canção do Amor, Constante, Arco do Tempo, Traje de Luz. É muito boa. E Cimitarra, 2000. Olha, aqui tem as datas aí, né? Vamos para frente, porque senão não vai dar tempo de mostrar. Wanda Cristina da Cunha. Ela é natural daqui de São Luís, né? Nasceu no dia 5 de julho de 1959. Já terminou? Não. Wanda Cristina Cunha, Enaltecimento, acho que ela é isso, né? Enaltecimento da mulher na poesia maranhense, poetisa, ensaísta, cronista e teatróloga. Ela apresenta até hoje, dançando aí, né? Ela tem um programa aí que você pode pegar no YouTube, no Google, que aparece ela, ainda no Teatro Arthur Azevedo. Ela vai lá e... Bom, aqui tem as obras dela. Eu não vou ler, porque já está... Rede de Arame, essa aqui. Meu óvulo marcou um encontro com o espermatozoide às 4h da tarde, na esquina das minhas trompas, 9 meses de espera, dentro de um regime matemático. Agora, uma dilatação de angústia. Estou morrendo de dor. Meu filho vai conhecer o regime do país. Rede de Arame. De Wanda Cunha. Lenita Estrela de Sá. Para os críticos de sua obra poética, o eu poético e lírico de Wanda Cristina aborda o problema da mulher em todos os aspectos sociais subjetivos. Quem diz isso é Deusa Maria Costa Leite, 1998. Lenita Estrela de Sá.
São Luís, dezembro de 1961. Ela ainda está viva aqui, né? Ainda está fazendo, ainda está escrevendo e tal, né? Produzindo. Poetisa, ensaísta, teatróloga e roteirista, emoções que engrandecem a alma e levam ao transporte poético. Emoções que engrandecem a alma e levam ao transporte poético. Obras de Lenita de Sá estão aqui, né? Não vou ler porque não vai, já está faltando pouco tempo, né? 1 minuto, meu pai do céu. Sônia Almeida, da prosa poética para o intertexto, as metáforas, a metalinguagem, dizendo palavras de José Neres. Licenciada em Letras e doutora em Educação, escritora e poetisa, membro da Academia Maranhense de Letras, cadeira número 20. Opa! Está aqui as obras dela aqui, não é? Não vou ler porque não vai mais dar tempo. Mas assim, infelizmente, o seu Sônia tempo acabou, Almeida, tá? Onde a palavra fogo, onde a palavra fogo, se há fogo, onde a palavra há fogo no jogo. Aí vem agora Séries Costa Fernandes, não vai dar, só vou só dizer o nome dessas agora, né? Dinaci. Séries Costa Fernandes. Dinaci. Aragão Adlec. São Vicente de Ferro, 1950, Transpirando Sensualidade da Paisagem Poética. Dilerci, Silvana Lourença Menezes e Albertina Carneiro Arruda, Rosemary Rego, Henriqueta Evangeline, voz de criança na poesia maranhense, poetisa, Castelo da Poesia 2004. Já está tentando falar com a senhora que o tempo acabou. Acabou o tempo, sinto muito, mas poderia ler, né? Um pouquinho, né? Da minha menina aqui. Não vai dar tempo. Acabou, sinto muito. Então, Dinaci, nós agradecemos muito a sua apresentação, tá? Muito a sua apresentação. Parabéns, tá? Pela sua apresentação. Muito obrigado. E nós... Obrigada, meu anjinho. Eu sinto muito, porque ainda tinha muita coisa para apresentar. Tudo bem, né? Nós sabemos, sim. Nós passamos, então, a palavra, né? Nós passamos, então, a palavra à professora doutora Régia Agostinho, que é doutora em História na Universidade de São Paulo, possui mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará, atualmente é professora do Departamento de História da UFMA, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação, tá? Da UFMA, do mestrado acadêmico, né? Campus de Bacabal, em letras, mas o mestrado de Bacabal. Correção, Dina, eu estou no mestrado no programa de pós-graduação em História. Não estou mais no de letras. Tudo bem, tá. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil e Império, atuando principalmente no seguinte tema: História e Literatura, História das Mulheres e História e Escravidão. É uma das vozes mais conhecidas na análise, ao lado de Dilerci, na obra de Maria Firmina dos Reis. Então, Régia, seja muito bem-vinda. A sala é sua. Obrigada, Dino. Eu saúdo a mesa em nome... saúdo a mesa, né? A Dinaci, a Dilerci, e agradeço ao teu convite, né? Um convite generoso para a gente se apresentar aqui, para a gente falar um pouquinho de Maria Firmina dos Reis. Eu te disse, né, que é a escritora maranhense que eu trabalho, né? Trabalhei com outras, mas elas não são maranhenses. Então, para o Simpósio de Literatura Maranhense, eu vou falar sobre a Maria Firmina. Agradecer a presença também de todos que estão aqui assistindo, acompanhando. Já estou com o cronômetro aqui ligado e vamos lá. Bom, eu vou apresentar para a gente aqui, né, para vocês, um texto que eu estou fazendo para um trabalho, né, sobre a Maria Firmina, e ele ainda está no prelo, né? Ainda não saiu, mas vocês vão ser os primeiros a ouvir,
E seria bom se tivesse tempo para comentar, que aí eu dava uma arrumada, né? Então, é bom fazer esse laboratório sempre, se a gente puder fazer. Vamos lá. Maria Firmina dos Reis, heroína negra da abolição. Juremi Machado afirma que, abre aspas, a abolição não teria acontecido sem o trabalho de parlamentares como Nabuco, Rui e Dantas. O trabalho desses políticos, porém, não teria surtido efeito sem a pressão externa articulada por homens como Gama, Patrocínio e Rebouças. Fecha aspas. Pensados por Machado como os heróis negros da abolição, Gama, Patrocínio e Rebouças merecem esse título. No entanto, eu acrescentaria nesta lista a heroína negra da abolição, Maria Firmina dos Reis, que, através da literatura, lutou a vida inteira contra a escravidão. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho, né, que eu a penso como precursora do abolicionismo, e não necessariamente uma abolicionista, né, em 1859. Em 1859, historicamente, o movimento abolicionista ainda não existia no Brasil. Né? Ele vai se fortalecer e começar a existir a partir de 1860 e pouco. Né? Então, a gente pode dizer que a Maria Firmina, assim como Luiz Gama, são precursores do abolicionismo no Brasil. Por isso que eu também a coloco como precursora e penso também, né, assim como o Juremi Machado, que ela possa ser colocada como uma heroína negra da abolição, né? Alguém que trabalhou a vida inteira contra a escravidão. Por isso eu a penso dessa maneira, estou pensando dessa maneira. A história da abolição foi por muito tempo contada na perspectiva dos abolicionistas brancos, filhos de senhores de engenho. Bem intencionados, é verdade, mas muitos viam a abolição como uma dádiva, algo a ser ofertado aos escravizados, já que os mesmos seriam incapazes de construir as suas próprias liberdades. Ledo e terrível engano desses homens brancos. A historiografia mostrou e tem mostrado que escravizados, homens e mulheres de peles negras, lutaram bastante para ser livres no Brasil escravista. De diversas formas, com quilombos, fugas, lutas individuais e coletivas, compras de cartas de alforria, eles foram tecendo ao longo de quase 400 anos de escravidão a liberdade que sonhavam. Mas é sobre uma forma específica de luta abolicionista negra que pretendo falar aqui. Uma forma mais rara, é verdade, mas tão legítima e eficaz como as demais, a escrita. Para ser mais específica, a escrita negra e feminina de Maria Firmina dos Reis, que se em 1859, com seu romance Úrsula, não pode ser taxada historiograficamente como abolicionista, já que a historiografia é unânime em afirmar que o movimento abolicionista brasileiro surge a partir da década de 60 do século XIX, mais ou menos, ao final dela, pode ser lida, assim como Luiz Gama, como precursora do abolicionismo em 1859 e, sinceramente, abolicionista, entre aspas, em 1887, como a própria autora afirma no conto A Escrava. Maria Firmina dos Reis foi uma dessas mulheres extraordinárias que, se não houvesse documentação sobre sua vida, muitos diriam ter sido inventada. Negra, professora, filha bastarda, letrada, publicou o primeiro romance de uma escritora negra no Brasil. Como se isso, por si só, não bastasse para pensá-la como extraordinária, o fato de seu romance Úrsula falar contra a escravidão em um período no qual a mesma era lida como normal e legítima, daria com certeza esse adjetivo à autora. No entanto, caso ainda seja pouco, foi também uma das primeiras mulheres na literatura brasileira a falar contra a opressão feminina. Maria Firmina dos Reis merece todos os louros da vitória que colheu em vida com a abolição. Afinal, viveu de 1822 a 1917, né? Ou seja, ela viu a abolição da escravidão. Assim como os louros póstumos que vem recebendo nos últimos tempos, sendo retomada, lida e relida por uma geração que precisa falar sobre racismo, que precisa saber de suas origens e como esse país foi construído a ferro e fogo escravo, e o quanto ainda somos herdeiros dessa sociedade. Por isso, a leitura de Maria Firmina dos Reis e de seu Úrsula ainda
ainda é tão necessária. Maria Firmina dos Reis, nascida em uma província distante do centro econômico do país, em 1822, ano da independência e do nascimento do Império Brasileiro, sistema que manteve a permanência da escravidão, concursou seus 25 anos como professora régia da Vila de Guimarães, Maranhão, com significativa participação e teve significativa participação na imprensa maranhense desde então. Maria Firmina aproveitou os espaços que ia conquistando na imprensa para se lançar na sua maior empreitada, que foi publicar um romance anti-escravista em 1859, em uma das províncias mais escravistas do Brasil, que era Maranhão, o Maranhão no século XIX, né, aqui em 59. Os discursos anti-escravistas no Maranhão começaram a aparecer por volta da década de 1860, momento em que no restante do país também se fizeram presentes, muito pelo fato de que em 1850 termos a lei que proibiu o tráfico negreiro e recolocou a discussão da e contra a escravidão à tona. Pouco se sabe sobre o que decorreu entre a infância de Maria Firmina e sua aparição nas folhas dos jornais maranhenses de 1860, que anunciou a publicação do seu único romance, Úrsula, de 1859. O mundo feminino no século XIX muitas vezes foi lido e narrado pela pena masculina, visto o acesso à educação e à escrita pública para as mulheres ser nesse período bastante limitado, muito mais ainda para as mulheres negras. O livro de Maria Firmina dos Reis aparece nos jornais maranhenses em 1860 em anúncios de venda a R$2.000 o exemplar. Abre aspas, Úrsula, acha-se à venda na tipografia do Progresso este romance original brasileiro, produção da excelentíssima senhora Dona Maria Firmina dos Reis, professora pública em Guimarães. Saudamos a nossa comprovinciana pelo seu ensaio que revela, de sua parte, bastante ilustração, e com mais vagar emitiremos a nossa opinião, que desde já afiançamos, não será desfavorável à nossa distinta comprovinciana. Fecha aspas, isso está no jornal A Moderação, 11 de agosto de 1860. Apesar de ser o único biógrafo, Nascimento de Moraes Filho, né, e isso é triste, né, aqui faço um parêntese, porque uma mulher como Maria Firmina dos Reis, da importância que ela teve, né, nacionalmente, ainda só ter um biógrafo, né, e, claro, é muito importante o trabalho do Nascimento de Moraes Filho, mas é triste que ela só tenha uma única biografia, né. Então, fica aí a dica, né, para aqueles que querem pesquisar, de fazer uma nova biografia sobre Maria Firmina dos Reis. Né? Apesar de ser o único biógrafo, Nascimento de Moraes Filho, falar do acolhimento da obra de Maria Firmina dos Reis, principalmente do seu romance Úrsula, isso ele fala no Maria Firmina dos Reis, Maria Firmina, né, Fragmentos de uma Vida. O que percebo é que existiram, de fato, muitos anúncios vendendo o livro e falando de seu aparecimento. Mas notas falando sobre o seu conteúdo só encontrei duas. A primeira aparece no Jornal do Comércio, em 4 de agosto de 1860, sem constar o autor da resenha. Abre aspas, obra nova. Com o título Úrsula, publicou a senhora Maria Firmina dos Reis um romance, rapidamente impresso, que se acha à venda na tipografia do Progresso. Convidamos aos nossos leitores a apreciarem essa obra original maranhense, que, conquanto não seja perfeita, revela muito talento na autora e mostra que, se não lhe faltar animação, poderá produzir trabalhos de maior mérito. O estilo fácil e agradável, a sustentação do enredo e o desfecho natural e impressionador põem patentes neste belo ensaio, dotes que devem ser cuidadosamente cultivados. É pena que o acanhamento muito desculpável da novela escrita não desse todo o desenvolvimento a algumas cenas tocantes, como as da escravidão, que tanto pecam pelo modo abreviado com que são escritas. A não desanimar a autora na carreira que tão brilhantemente ensaiou e poder para o futuro dar-nos belos volumes. Saiu no Jornal do Comércio, 4 de agosto de 1860. A crítica não assinada aponta que a autora de Úrsula poderia se tornar uma grande escritora, ou seja, estimava-se que ainda não o era. E mais, naquilo que entendo ser o centro da discussão do romance, que é a construção de um enredo contra a escravidão, a crítica passa despercebida, ou melhor,
ler como inconclusa, né? Deficiente, carente de profundidade. As perguntas que me coloco são: se isso não se daria por essa escrita ser uma escrita feita por uma mulher, e havia muito preconceito em relação à escrita feminina quando ela se colocava numa perspectiva política, né? Até alguns autores estudiosos falam, né, que quando as mulheres falam, escrevem, publicam, e quando são temas doces, temas leves, né, tudo bem, elas são aceitas. Quando elas falam sobre temas políticos, né, elas são taxadas como incapazes de falar sobre temas sérios, né? E aí também me faço outra pergunta. Ou se o enredo do romance, ao nosso entender, anti-escravista, era um tema demasiadamente incômodo para aquela sociedade, né? Acredito que a segunda crítica encontrada nos jornais, também sem indicação de autor, poderá me ajudar a responder, ou pelo menos pensar um pouco mais sobre essas questões. Aí abre aspas, raro é ver o belo sexo entregar-se a trabalhos de espírito e, deixando os prazeres fáceis do salão, propor-se aos afãs das lides literárias. Quando, porém, esse ente, em forma e encanto da nossa peregrinação na vida, se dedica às contemplações do espírito, surge uma Roland, uma Stel, uma Sand, uma Stowey, que vale cada uma delas mais do que bons escritores, porque reúne a graça do estilo, vivas e animadas imagens, deliciosos quadros, e esse sentimento delicado que só o sexo amável sabe exprimir. Se é, pois, cousa peregrinar ver na Europa ou na América do Norte uma mulher que, rompendo o círculo de ferro traçado pela educação que lhe damos, nós os homens, indo por diante de preconceitos, apresentar-se ao mundo, servindo-se da pena e tomar assentos nos lugares mais proeminentes do banquete da inteligência, mais grato e singular é ainda ter de apreciar um talento formoso e dotado de muitas imaginações, despontando no nosso céu do Brasil, onde a mulher não tem quase educação literária, onde a sociedade dos homens de letras é quase nula. O aparecimento do romance Úrsula na literatura pátria foi um acontecimento festejado por todo o jornalismo e pelos nossos homens de letras, não como por indulgência, mas como uma homenagem rendida a uma obra de mérito. Em verdade, que é esse o livro que se apresentou sem nome de autora, modestamente e ainda sem apregoadores. As suas descrições são tão naturais e poéticas que arrebatam. O enredo tão intricado que prende a atenção e os sentidos do leitor. O diálogo é animado e fácil. Os caracteres estão bem desenhados, como o de Túlio, do Comendador, de Tancredo e Úrsula. Sua autora, Dona Maria Firmina dos Reis, professora de literatura, porquanto com poucos e acanhadíssimos estudos, ainda menos leitura do que há de bom e grandioso na literatura francesa e inglesa, o que fez deve e é a si, e a seu fértil e prodigioso engenho, e a mais ninguém. A nossa comprovinciana não é só romancista, também conversa com as musas. Essa crítica está no jornal A Verdadeira Marmota, de 13 de maio de 1861. Essa segunda crítica é bem mais benevolente e bem mais entusiasmada. Centra-se na capacidade da autora de escrever bons quadros literários. Percebemos claramente que a intenção da crítica é apontar que Maria Firmina dos Reis tem qualidades como escritora. Afinal, conversa com as musas da literatura. No entanto, nada é dito sobre o conteúdo do romance em si, sobre a sua fala anti-escravista. O crítico se negou a tocar no assunto principal da autora em seu romance, que era a denúncia de uma sociedade escravista. Essa forma de ler Úrsula, né, ela esperou quase mais de um século, né, para ser colocada, quando o Horácio de Almeida, né, encontrou o livro Úrsula, e tinha lá o título escrito por uma maranhense, e entrou em contato com o Nascimento de Moraes Filho, que juntamente com ele, né, fizeram o resgate da Maria Firmina dos Reis, e começaram a ler esse romance como um romance que tinha muito a dizer,
né? E que não foi, e que no seu período, apesar da Maria Firmina dos Reis não ser uma pária social, né? Ela tinha uma certa circularidade nessa sociedade ludovicense, mas ao mesmo tempo, né? Como eu coloco, ela não foi, esse romance não foi lido categoricamente, ele foi, ou pelo menos aquilo em que ele mais se colocava, que era a luta contra a escravidão, né, do qual o enredo de Úrsula vai perpassando, né, você tem personagens cativos aí que falam, personagens africanos, né, que tecem uma imagem de África como uma terra de liberdade, né, tudo isso foi simplesmente deixado de lado na leitura que foi feita pelos críticos, né, do período. Então, foi preciso mais de um século para que Maria Firmina, esse romance, fosse reencontrado, né? Horácio de Almeida, junto com o Nascimento de Moraes Filho, na década de 70, né? Isso acho que se deve também à força do movimento negro no Maranhão e no Brasil como um todo, para reler esse romance e entender esse romance como um romance importante, não só do ponto de vista de ser uma mulher escritora, mas de ser um romance anti-escravista, de ser um romance que estava ali falando contra a escravidão e também contra a opressão feminina, já que a mãe do personagem principal, Tancredo, ela sofre, né, da vilania do seu marido, e isso aparece no texto de Úrsula, de Maria Firmina. Então, o segundo ponto que eu gostaria de colocar, né, também, sim, a personagem Susana, colocaram aí, né? É uma personagem importantíssima, é uma africana, né? E é uma personagem que faz uma fala, que eu até digo em outros trabalhos, né? Que é uma fala que antecede em 9 anos a fala, o navio negreiro de Castro Alves, né? A Susana já fala sobre o que foi o translado nos tumbeiros, nos navios negreiros, né, no texto firminiano, e Castro Alves vai escrever o seu navio negreiro 9 anos depois. Então, eu acho que essa ideia de que a Maria Firmina teria uma formação muito acanhada, uma leitura acanhada de mundo, né, ou teria poucas leituras, essa é uma ideia equivocada, né? Essa mulher tinha leitura suficiente para imaginar como seria a viagem na África, até talvez conversando com os próprios cativos, né, pela condição, pelas nuances que ela dá em relação ao que foi essa viagem nos tumbeiros. E também tinha a possibilidade de ter outras leituras, né? Leituras que a gente vai pontuando e encontrando no texto dela, ao citar Shakespeare, ao citar Byron, ao citar vários autores, né? Que muitos dizem que, pelo que se colocava, da forma como a imprensa colocou, né, as críticas em relação a ela, era como se ela não tivesse esse tipo de conhecimento, e ela o tinha, né? Então, esse segundo ponto para mim é importante. Então, na década de 70, ela é retomada, né, localmente. A partir de então, já fechando, já estou em 18 minutos, a partir de então, né, ela começa a ser retomada numa edição, depois ela é retomada no centenário da abolição, em 1988, pela Luísa Lobo, numa terceira edição do seu romance, porque o Nascimento faz uma edição facsímile, né, a edição da década de 70, uma edição facsímile, e ela é reeditada numa terceira edição pela Luísa Lobo. E a Luísa Lobo convida um crítico norte-americano, que é o Charles Martin, para ler o Úrsula e fazer uma apresentação. Nessa apresentação que ele faz, ele inaugura um olhar, que é um olhar, né, que muita gente seguiu desde então, né, que é o prefácio em que ele fala de uma rara visão de liberdade, né, onde o autor desenvolve a ideia de que o texto de Maria Firmina, se não é o primeiro romance publicado por mulher no Brasil, é o primeiro romance, e aí ele pensa como um abolicionista mesmo, que trata os negros e cativos de uma forma diferenciada. Segundo Charles Martin, Maria Firmina dos Reis desenvolve seu romance
um enredo paradoxal para sua época. Diferentemente dos romances considerados marcadamente abolicionistas, como A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, de 1875, cuja heroína da narrativa é uma escrava branca, que, por um infortúnio do destino, nasceu cativa. Firmina, ao dar voz e vez aos escravos em seu romance Úrsula, faz para Martin aquilo que ele titula uma rara visão de liberdade. E a partir daí, né, a partir de 88, desde então, vai se começar, né, a editora Mulheres faz outra edição, a 4ª edição de Úrsula, em que o Eduardo de Assis Duarte faz um pós-fácil, e nesse pós-fácil ele retoma essa discussão do Charles Martin, e aí a gente vê a Firmina ganhando o mundo, né, a partir da década dos anos 2000, ganhando o mundo, ganhando as instituições de pós-graduação, teses, dissertações aparecendo sobre ela, artigos, e hoje, né, Maria Firmina é muito mais do que uma autora que se estuda, né? Ela meio que se tornou um símbolo da luta contra a escravidão, contra a opressão, contra o racismo no Brasil. Aqui eu encerro minha fala, já falei 21 minutos, obrigada, espero as perguntas. Cadê o Dino? Gino, cadê você, meu filho? Vamos fazer as honras da casa. Vê que eu acho que não posso fazer as honras da casa, Gileci, porque eu não sei todas as tuas titulações. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vou começando, aí quando ele chegar, ele retoma, por causa do tempo. O que você acha? Eu vou iniciando. Aí, quando ele chegar, ele faz as honras da casa. A gente Não, já encontrei. Oi, estou aqui. Pronto, ele está aqui já. Ele está aqui. Pronto. Ok. Tive uma queda aqui de... Régia, você concluiu? Dino, eu concluí, agora eu ia fazer as honras da casa, já que você tinha caído para a Dileci, mas você já está, você já pode fazer, apresentar a professora. Aqui teve uma queda de energia aqui, e ainda bem que não caiu para vocês também. Então, nós agradecemos muito, professora Régia, essa sua fala, ela traz à tona uma série de questões que nós não conseguíamos, pelo menos eu, não conseguia enxergar, né? Essa ideia de uma mulher política atrás desse discurso todo. Infelizmente, eu vejo a obra pelo papel literário, mas você consegue enxergar, antes de mais nada, uma mulher atuante, forte, numa política que só na década de 60, como você bem falou, é que vai arrastar muita gente para esse debate, que é a questão do Castro Alves, mais tarde o Tobias Barreto, e depois, claro, vai trazer à tona aí gente da envergadura de um José do Patrocínio, né? Do André Rebouças, que é um nome que precisa ser conhecido no Maranhão. Tá? E, claro, o nosso queridíssimo Luiz Gama, tá? O Joaquim Nabuco, mas é bom falar que aqui no Maranhão, essa obra toda ela já tem um papel importante exatamente nisso. Então, o seu texto é importantíssimo, né? Nós precisamos já dele aqui em nossas mãos. Tá? Esperamos que em breve, né, ele esteja aqui presente. E agora nós passamos a palavra para a pesquisadora Dileci Adler, que tem bacharelado em Psicologia pelo Centro de Ensino Certificado de Brasília, licenciatura em Psicologia também, além do bacharelado, é doutora em Ciências Pedagógicas pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas de Cuba, em 2005,
tem mestrado em educação pela Universidade Federal do Maranhão, além de especialização em várias áreas. Ela é professora de graduação e pós-graduação da Faculdade Facam, tá? É membro do Banco de Avaliadores do SINAIS, do INEP, tem experiência na área de psicologia, sociologia, educação e ocupa a cadeira número 1 do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. É membro fundador da Academia Ludovicense de Letras, tá? E presidiu entre 2016 e 2017. É presidente da Sociedade de Cultura Latina do Brasil, tá? É delegada cultural do Maranhão, do Liceu Poético, né, Benidorm, da Espanha, além de muitos outros cargos. Tem os seguintes livros publicados. Livros sobre Maria Firmina dos Reis, Organização de Cantos à Beira-Mar, Organização de Úrsula e dos seus contos Gupeva e a Escrava, e coordenou diversas antologias, já publicou diversos artigos e é uma presença marcante na literatura do Maranhão, além de grande escritora. Dileci, a sala é sua, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, tá? Então a sala é sua. Muito obrigada. Eu só queria fazer um ajustezinho. A gente só fez a organização do Cantos à Beira-Mar, que completa esse ano 150 anos de publicação, juntamente no mesmo volume com o conto Gupeva, né? E aí foi uma organização da Academia Ludovicense de Letras, eu fiz o prefácio, e do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, que o Oswaldo Gomes, presidente do Instituto, fez o prefácio. Inicialmente, eu quero dizer da imensa alegria de estar, mesmo que remotamente, virtualmente, nesse simpósio de literatura maranhense. Achei lindo o tema, a produção maranhense em foco, a escrita, o espaço e o tempo. Ao mesmo tempo, agradecer o amável convite dos organizadores deste importante evento, na pessoa do professor Dino Cavalcante. Quero também saudar as minhas queridas companheiras de mesa, a professora doutora Dinaci Mendonça Correia e a professora doutora Régia Agostinho Silva, e a todos que nos acompanham nesta tarde. No tocante ao tema da mesa, a presença da mulher na literatura maranhense, eu adotei como título da minha apresentação e elegi como subtítulo Maria Firmina Presente. Então, ficou assim o meu tema hoje, a presença da mulher na literatura maranhense, Maria Firmina Presente. Essa escolha resulta do meu entendimento que esta ilustre escritora se firma como representação da mulher maranhense no cenário da literatura e outras artes, e outras vertentes das artes, mas principalmente da literatura. Trago como subsídio de reflexão desta minha breve análise duas afirmações que, à primeira vista, parecem antagonistas, mas que, de fato, integram dois vieses da mesma situação. A primeira afirmação está no elogio que eu fiz à patrona Maria Firmina dos Reis, que eu dei o título de Elogio à patrona Maria Firmina dos Reis, ontem uma maranhense, hoje uma missão de amor, e eu digo o seguinte: presto, desse modo, esta homenagem a Maria Firmina dos Reis, uma bela representante das filhas de Eva, habitante do panteão da mulher, que abriga todas as mulheres da história da humanidade, as deusas, as humanas, as reveladas e as silenciadas, que ousaram e ousam ainda quebrar os paradigmas opressores do seu tempo e destemidamente fizeram da fragilidade feminina, entre aspas, a sua força, o seu escudo, a sua lança, nos embates indispensáveis da vida, sem esquecer o amor e o erotismo, forças geratrizes de vida e de criação. A segunda afirmação, extraído do bojo de um projeto de autoria da professora escritora Ana Liz, presidente da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, a AGEB, Coordenadoria do Maranhão, que neste mês de março de 2021 programou, vejam bem, ao decorrer dos 31 dias,
uma homenagem para todas as mulheres. Nesse projeto, cada dia, uma agebiana publicou a sua homenagem às mulheres em cards individuais. Todas as mensagens muito primorosas, mas uma delas, a de Regiliane Maceno, me chamou a atenção pelo seu teor à primeira vista em comum. Então, ela coloca assim: não sou, nem pretendo ser mulher guerreira, aquela que sempre precisa estar na guerra pelo espaço que é meu. O espaço é meu. Pronto. Daí me vi frente à tão enfatizada e indispensável luta que a mulher, como categoria humana e em respeito à sua condição humana, vem empreendendo de forma diferenciada em momentos sociais distintos. E me deparei, ao fim da leitura das duas afirmações, com uma luta e uma não luta. Esta última pautada, a não luta, é pautada na consciência de propriedade do próprio espaço do feminino, em todas as suas formas de ser mulher. O que me remete também a um pequeno poema publicado no meu primeiro livro, em 1991, há 30 anos, eu completo este ano 30 anos de publicação, tenho 17 livros publicados e 12 antologias organizadas. Esse livro é Crônicas e Poemas Rosas Gris, onde eu coloco o espaço feminino. Espaço mulher, mulher no espaço. Espaçonave, espaço cósmico, cômico espaço, inusitado, das normas do corpo, do sexo, do leite materno que eterno sangra do peito a jorrar boca dentro do homem. Nesse sentido, é do conhecimento geral que, historicamente, nos últimos séculos, com raríssimas exceções, o homem tem marcado a sua existência por meio da sua supremacia sobre a mulher, em decorrência principalmente de que o universo masculino é caracterizado por mais plasticidade e acesso a um quantitativo maior de intensidade de estímulos para desenvolvimento das suas possibilidades, muito mais que o feminino. Assim é que também a arte, a exemplo da ciência, tem demonstrado um quantitativo maior de expressões de obras masculinas do que de obras femininas, ou seja, em todas as áreas do conhecimento, o pensamento adotado e divulgado socialmente é aquele que tem na sua base o núcleo eurocêntrico, masculino, caucasiano e aristocrático. A lacuna no que diz respeito às mulheres, sujeitos na história, é vasta. Neste contexto, cabe também, e talvez principalmente, a crítica literária feminina, pesquisas, estudos, darem visibilidade às mulheres, tornando também audíveis as suas vozes, e discutindo o real valor da autoria feminina no cânone literário, desconstruindo a visão predominante eurocêntrica, masculina, caucasiana e aristocrática, referida anteriormente, que predominam ainda na atualidade. É importante que se diga que esta mesa, composta por 3 mulheres, traduz e concretiza essa preocupação. O certo é que, na realidade objetiva, temos alguns nomes e situações de mulheres na literatura maranhense que são exemplos vitoriosos dessa luta ou dessa não luta. A mais importante precursora da literatura feminina no Brasil é do Maranhão, a ilustre escritora, compositora, musicista, folclorista, colaboradora de jornais literários, mestra régia, Maria Firmina dos Reis, que, segundo Charles Martin, no prefácio da edição do romance Úrsula, de 1988, essa que a Régia se referiu, que inclusive é que eu gosto muito, eu já acho uma edição histórica, ele afirma que Maria Firmina dos Reis, evidentemente, traz uma contribuição definitiva para a literatura abolicionista, aquilo que a professora Régia estava colocando. Ela representa um ponto de vista de oposição à tendência geral, dotando o negro de um padrão mental próprio dentro de um cenário de novo mundo. Isso significa uma revolução na representação do outro e na representação da autoridade. Não só o outro passa a ter um eu, como também passa a se expressar de modo próprio, quando Mãe Susana e Antero exprimem em suas reminiscências e estão, ao mesmo tempo, se autorrepresentando. Em outras palavras, não só se mostram, mas se demonstram. Além disso, nessa obra, ela aborda as condições e contradições da relação senhor-escravo, da situação da mulher na sociedade oitocentista, nas palavras de Charles Martin, o
personagem feminino Úrsula ultrapassa a dimensão de uma simples mulher doméstica. Incute nos personagens negros uma visão densa e acurada do seu passado africano e um sentido de ajustamento ao novo ambiente da América. Não se pode falar de Maria Firmina dos Reis sem nomear Nascimento Moraes Filho, o mais importante responsável pela desconstrução do apagamento de Firmina. E se hoje falamos dela, pesquisamos a sua obra, a sua vida, por sinal pródiga ainda em interrogações, devemos ao homérico mesmo trabalho de Nascimento Moraes Filho, a sua luta, ele empreendeu uma luta mesmo, por isso eu o intitulo carinhosamente de nosso pássaro sancofa maranhense. Feita essa justa e breve homenagem à Firmina, abordarei outras importantes presenças de mulheres maranhenses na historiografia cultural e literária do Estado. Coletei vários dados, mas que, inclusive, no final, quando fui montar o texto, percebi que ia ficar muito longo, mas todos eles se pautaram em informações facultadas por instituições, livros, publicações em livros, como a Casa de Josué Montello, que tem um catálogo de publicações. Eu conferi de um por um as publicações femininas, mas não vou poder apresentar. Medalhas outorgadas, medalhas instituídas. Eu vou até apresentar logo, antes que eu me esqueça, a medalha, a mais alta comenda da Sociedade de Cultura Latina do Brasil, que eu estou atualmente na presidência, e outorgamos algumas mulheres, entre elas a nossa companheira de mesa, Dinacy Mendonça Correia, a mais alta comenda da Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Dinacy está aí, olha aí, Dinacy, a tua medalha. Não é a dela, é uma igual, uma parecida. Bom, o meu objetivo com base nessa pequena amostra, eu procurei catalogar uma amostra, demonstrar o que se sabe empiricamente. A gente já sabe, mas a gente tem que ter alguns dados concretos. Chamo a atenção para esclarecer que os referidos dados foram levantados nos últimos dias, e alguns foram gentilmente enviados por alguns presidentes de instituições, a exemplo do professor José Augusto Oliveira, do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão, João Francisco Batalha, como da FAUMA, a Fátima Travassos, da Academia Guianense de Letras, da AICLA, Inaldo Lisboa, da Academia Itapecuruense de Letras, da Academia de Imperatriz e de João Lisboa, que a professora Natividade nos encaminhou, né? Da Academia Luminense de Letras, que a nossa querida Wanda Cunha nos encaminhou também. Eu fiquei sabendo que é uma academia centenária, tem mais de 100 anos, né? E também da AGEB, da qual eu faço parte, eu integro a diretoria da AGEB também. A presidente Ana Liz nos encaminhou os dados da AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria do Maranhão, e a Sociedade de Cultura Latina do Maranhão e a do Brasil, que César Brito é o presidente da Sociedade de Cultura Latina do Estado, e eu sou a presidente da Sociedade de Cultura Latina do Brasil. Inicio pela Federação das Academias de Letras do Maranhão, FAUMA, o meu levantamento, né? Ela apresenta, a FAUMA, 40 afiliadas neste ano de 2021. Agora, é interessante que eram 7 em 2008, quando começa as afiliações, eram 5 em 2009, uma em 2011, uma em 2017, 14 em 2018, 11 em 2019 e uma em 2020. Eu acredito que esse decréscimo a partir de 2020 é em função da pandemia, né? Mas houve uma acentuada curva de crescimento nos anos de 2018 e 2019. Agora vamos ver as academias de letras, começando pela Academia Maranhense de Letras. Na Academia Maranhense de Letras, tem 3 tipos de categorias de membros fundadores. Tem os fundadores pioneiros, que são 12,
Tem os fundadores complementares, que são 8, tem os fundadores de cadeiras, num total de 20. Só vai ter mulheres nessa terceira categoria de fundadores de cadeiras, que são 2 mulheres, a Laura Rosa e a Mariana Luz. Inclusive, a Mariana Luz não tem data de eleição, a gente não encontra esse registro. Nos quadros de membros, na qualidade de antecessores, né, existem 3 nomes femininos: Luci Teixeira, Dagmar Desterro, Conceição Abud. No quadro atual de ocupantes, nós temos a Séries Fernandes, que também é nossa confreira na Academia Ludovicense de Letras, a Laura Amélia Damos, Sônia Almeida e Ana Luísa Almeida Ferro, que também é da Academia Ludovicense de Letras. Além dessas 8 mulheres, devo lembrar que a primeira escritora cotada para uma vaga na Academia Maranhense de Letras foi Maria Luísa Lobo, filha de Antônio Lobo, um dos fundadores da própria academia. A Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, foi fundada em 10 de agosto de 2013. A Academia Ludovicense de Letras está na 4ª gestão, né? E teve uma presidente do sexo feminino, que fui eu, no biênio 2016-2017. Das 40 cadeiras, 6 são patroneadas por mulheres, só 6, viu, gente? A gente devia ter colocado mais, né? Além de que, uma coisa importantíssima, a patrona da casa é uma mulher mulata, filha de uma mulata forra. A esse respeito, eu registro no meu livro, Maria Firmina dos Reis, Uma Missão de Amor, que foi lançado em 2017, na página 76, o que segue. Embora a ALL, Academia Ludovicense de Letras, tenha sido fundada 401 anos após a fundação da cidade de São Luís, talvez essa demora fosse em função da espera do tempo, destino, do momento adequado para que Maria Firmina tivesse nessa academia um lugar de destaque. Às vezes me pergunto, se tivesse sido fundada antes, seria ela a patrona? Acredito que dificilmente. Com certeza, digo agora para vocês que não. Então, as patronas da Academia Ludovicense de Letras são 6. A própria Maria Firmina, cadeira número 8, a qual eu tenho a honra de ocupar, Laura Rosa, Maria de Lourdes Argolo, Lúcia de Jesus Teixeira, Maria da Conceição Neves Abud e Dagmar Desterro. Os membros fundadores são 3 mulheres, pena, né? Só 3 mulheres, Dilerci, Clóris e Ana Luísa Almeida Ferro. Membros efetivos mulheres têm as Séries, Maria Tereza, Miriam Leocádia e Juceí. Então, num total de 7 acadêmicas, as 3 mais essas outras 4. Convém que registrar que na minha gestão foi instituída a mais alta comenda da academia, que é a medalha Maria Firmina, por meio da resolução ALL número 001 de 2007, de 9 de dezembro de 2017, com o teor que segue. Essa resolução institui a medalha Maria Firmina do Mérito Literário e Cultural. A academia, agora passando para outra academia, que é a Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, AICLA. Ela foi fundada em 7 de dezembro de 2011. O seu quadro possui 5 mulheres como patronas, né? A Mariana Luz, a Maria das Dores Cardoso, a Graciete de Jesus Cassas e Maria José Lopes Martins e Lili Bandeira. As ocupantes das cadeiras são 5 também. Maria da Ascensão, Juceí Santos, Maria das Mercês, Benedita Silva de Azevedo, Terezinha Maria Muniz. Mas a academia tem também membros correspondentes, né? De um quadro de 24 cadeiras de membros correspondentes, 2 são patroneadas por mulheres, Blandina Santos e Terezinha Bandeira de Melo. E tem 4 ocupantes mulheres, né, dessas cadeiras de membros correspondentes. Uma delas sou eu, com muita honra, muito prazer. Dentre os 2 presidentes da recente história da AICLA, a atual é o escritor e professor Hinaldo Lisboa, que sucedeu a escritora e pesquisadora de Mariana Luz, Juceí Santos, nossa confreira também na Academia Ludovicense de Letras. A Academia Luminense de Letras foi fundada em 22 de julho, vejam, de 1917, eu não sabia disso.
né? Fiquei sabendo nessa coleta de dados. Já completou seu centenário. Apresenta atualmente em seu quadro de membros efetivos 10 mulheres. A Academia João Lisboense de Letras foi fundada em 27 de abril de 2017, na cidade de João Lisboa, Maranhão. Tem 6 patronas mulheres e 12 acadêmicas mulheres. A Academia Imperatrizense de Letras foi fundada em 27 de abril de 1991. Né? Os membros fundadores, mulheres, são 2, que já estão, 2 mulheres que já faleceram, e o quadro atual de acadêmicas tem 7, né? Fazendo um total de 9. Esses dados da Academia João Lisboense de Letras e a Academia Imperatrizense de Letras nos foi enviado muito gentilmente pela professora Natividade de João Lisboa. A Academia Vianense de Letras, Casa de Anica Ramos, é uma outra academia que tem, né, uma mulher como patrona. Foi fundada no dia 4 de maio de 2002. A presidente, a vice-presidente e a secretária-geral são também mulheres. Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro, Maria Vitória dos Santos Cidreira é a vice-presidente e Laurinete Costa Carvalho é a primeira secretária, né? Então, no total, são 10 acadêmicas mulheres, tendo na diretoria 3 membros nos mais altos cargos e 9 patronas, né? No total, são 17 mulheres ocupantes de 60 cadeiras, né? Isso aqui, desculpa, é do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão, da qual também eu tenho a honra de participar. Mas depois eu falo do Instituto, é porque eu troquei aqui a ordem. A Sociedade de Cultura Latina do Estado do Maranhão foi fundada em 25 de julho de 1997. Tendo como presidente fundadora Dilerce Adler. Atualmente o presidente é o escritor César Brito, que assumiu em 2017. A Sociedade de Cultura Latina do Brasil, ela é constituída por todas as sociedades de cultura latina estaduais e assumiu a Sociedade de Cultura Latina do Brasil, Dilerce Adler, a Sociedade de Cultura Latina do Estado do Maranhão foi fundada em 1988 e atualmente assumi a presidência da Sociedade de Cultura Latina do Brasil desde 2013, né? Então, no decurso da sua existência, a Sociedade de Cultura Latina do Brasil teve 4 presidentes, deles são 3 mulheres, né? Então, aqui na estadual, nós temos como membros fundadores da estadual mulheres, 12 membros fundadoras mulheres e 28 membros efetivos, né? O Instituto Histórico Geográfico do Maranhão tem 60 cadeiras. Dessas 60 cadeiras, tem 17 mulheres ocupando essas cadeiras, né? Depois a gente faz o levantamento das patronas, que eu acho que são poucas. Até o professor Almandar... Dilerce, desculpa, tá? Estamos já quase no limite, tá? Mais 3, 4 minutos. Então, só está faltando, tá bom. Então, temos ainda a AGEB, né? A AGEB eu deixei por último, porque ela é uma instituição cultural que tem um diferencial, só tem mulheres. Todos os membros da AGEB são mulheres, né? São jornalistas e escritoras. No total, tem 8 membros da diretoria, claro que todas mulheres, e 18 membros efetivos. Então, o diferencial da AGEB em relação às demais instituições culturais é que é constituída só por mulheres. Bom, fechando agora, finalizando. Assim, nas academias de letras, instituições culturais novas, já fundadas neste novo milênio, se observa na amostra pesquisada que tem mais mulheres em todas as categorias, de membro fundador, de membro efetivo, patronas de cadeira e patronas de academias, embora não seja ainda expressiva essa presença, mas mesmo assim
contrasta, né, com as mais antigas que apresentavam em seus quadros patronos, na sua totalidade, escritores do sexo masculino e pouca presença de mulheres. Bom, eu tinha planejado, eu coletei vários trabalhos, mas não dá para colocar hoje em todos eles. Mas como o tempo não comporta todos os trabalhos levantados, eu vou me referir ao livro esse livro No Panteão, de Maria Tereza de Azevedo Neves, da Academia Ludovicense de Letras, por ser, no meu entendimento, indispensável que seja citado neste simpósio. Ela, Tereza, ela homenageia 5 mulheres do passado e 18 da atualidade, 21 no total. E me chama muita atenção é que no Maranhão temos agora, com essa preciosa obra, 2 panteões na versão livro. A primeira do Dr. Antônio Henriques Leal, homenageando 19 intelectuais do sexo masculino, e 2 séculos depois, no panteão da Maria Tereza, são homenageadas de forma com esmerado refinamento, 21 mulheres. Ainda na apresentação dessa obra de Tereza, ela assina o poema publicado em um jornal de 1881, na antiga cidade do Desterro, hoje Florianópolis. Assim: a mulher que foi a perdição para o pai Adão, para Sansão a morte, para Salomão uma vingança, para o menino um consolo, para o noivo em desejo, para o marido uma carga, para o viúvo um descanso, para o jovem um pesadelo, para o homem um estorvo, para o diabo um agente. Por isso, reafirmo que esta quebra está sendo feita lentamente, mas quebrando, sim, paradigmas e superando a exclusão, numa viagem sem volta. Percebe-se ainda claramente um movimento mais lento inicialmente, mas com visíveis avanços que se fortalecem a cada dia. Eu sou adepta da conjugação do verbo esperançar de Paulo Freire. E finalizo com este meu pequeno poema, Mudanças. Como são difíceis as mudanças, desde as pequenas possibilidades. Mesmo assim, são possíveis, porque as coisas não permanecem iguais para todo sempre. Está no meu livro Desabafos, Flores de Plásticos, Libidos e Licores Liquidificados, né? E, assim, eu quero terminar com uma saudação Evoé, né? Que significa, que é uma saudação própria das sacerdotisas, né, que cultuavam Baco, e significa grito de felicidade, alegria, expressão de entusiasmo. Muito obrigada. Muito obrigado, Dileci Adler, fazendo aí uma apresentação belíssima sobre a questão da mulher e a sua presença na literatura maranhense, e essa presença não só como autora literária, mas também presente nas agremiações, nas academias. Isso é muito importante saber disso, né? Eu, por exemplo, imaginava que na Academia Ludovicense de Letras nós tínhamos mais, né, mulheres como patronas de cadeira, né? E você me fala, então, que são essas 5 apenas, né? Isso é representativo, né, de como a gente precisa fortalecer esse espaço para a mulher, tá? E fazer crescer, fazer a mulher estar mais no centro. Tá? Por isso é tão importante trabalho como esse da Régia Agostinho, trabalho que a Dinaci faz, trabalho que a Dileci Adler faz. Bom, nós estamos praticamente no limite do tempo, mas estamos aguardando a romancista Dorinha Marinho entrar, né, para a gente dar início a outra atividade, que é o Café Literário. Então, nós vamos ainda ter uns 5 minutinhos ainda, se o professor José Augusto quiser dar uma palavrinha que é do Instituto Histórico e Geográfico. Seja bem-vindo, Zé Augusto, tá? Se o Neres quiser fazer alguma fala, né, fique à vontade, vem trabalhando também com essa questão da literatura, a Lindalva também, tá? E vou abrir um pouco até às 5h30 aqui, tá? Então, se alguém quiser, pode ligar o microfone e fazer alguma consideração aí. Oi. Carlos Augusto? Oi.
bom com vocês? Tudo bem? Parabéns pelas apresentações. Só conheci a Régia pessoalmente num evento que ela organizou aí em São Luís. Vocês têm contribuído bastante para essas reflexões e o empoderamento das mulheres. Fico muito feliz com isso, né? Principalmente mulheres que ficaram à margem da margem, né? Não apenas em relação a ser mulher, mas mulher e nordestina, ou do norte, né, na época. Eu só quero falar rapidamente, porque recentemente eu trabalhei com uma escritora oitocentista, mas ela não estava à margem, porque ela é uma poeta paulista, e publiquei uma coletânea de poemas dela, que é a Francisca Júlia da Silva. E aí aproveito a fala, principalmente da Régia, quando ela disse sobre essa questão, né, de uma mulher negra, né, em relação a uma mulher branca no mesmo contexto histórico, né? Então, por exemplo, Francisca Júlia da Silva foi mais ouvida e mais querida na época do que muitas escritoras, né, no caso as negras, que ficaram à margem. Mas é interessante que mesmo assim essas escritoras se encontraram aí, né, em barreiras, como aconteceu com a Francisca Júlia, né, que ao início da carreira o machismo literário da época negava a capacidade da mulher de produzir textos literários que não fossem aí textos que falassem só sobre sentimentos, que não tinham uma potência poética, como a Régia demonstrou que, naquela época, a Firmina dos Reis tinha potência poética, não apenas estamos trabalhando uma escritora por ser negra, né? Nós estamos trabalhando também por outras qualidades, além da qualidade da sua negritude, né, da sua representação no movimento social. E eu queria ler uma passagem que a Francisca Júlia fala sobre a questão da mulher. E lembrando que a Francisca Júlia negou a entrada na Academia Paulista de Letras. Veja a situação, como ela é diferente em relação às condições, né, do racismo, né, que havia na época. Aí um repórter em 1916 pergunta para ela: que diz a poetisa sobre a liberdade da mulher na sociedade brasileira? Aí ela responde: é o único comentário que eu encontrei onde ela se coloca, né, e se posiciona em relação às questões femininas, né? E veja a resposta. Eu vou ler só um trecho, tá? Não entendo bem a pergunta. Acho que a mulher, principalmente nos grandes meios como São Paulo e Rio, goza de muita liberdade. Liberdade de movimentos. Mas a liberdade, tal como a entende a mulher americana, que vai para a rua, para a oficina, para o campo de atividade comercial, competir com o homem, medir-se com ele em capacidade para trabalho e aptidão profissional, essa liberdade nunca foi compreendida pela mulher brasileira. Esta continua a ser o que sempre foi, profundamente mulher. Aqui em São Paulo, as raparigas que trabalham nas oficinas, nos escritórios, caixeiras, costureiras de anúncios, são italianas. Então, eu vejo uma declaração aí bastante controversa, né, de Francisca Júlia, mas pensando aí no lugar de fala dela, que na época era de uma paulista burguesa e respeitada pelos intelectuais parnasianos da época, né, como Olavo Bilac. Aí eu gostaria que a Régia e as outras professoras comentassem alguma coisa a respeito, se der tempo, né? Bom, tchau.
Obrigado, Carlos Augusto. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Além de comentar essa sua fala, eu pediria, então, que em 2 minutos, para a Dinaci, para a Régia, você fizesse também as considerações finais, tá? Porque a gente vai precisar encerrar. Então, começa com Dinaci para as considerações finais, 2 minutos, que a gente já vai entrar no nosso café literário. Dinaci. Enquanto Dinaci liga o seu microfone, eu passo a palavra à Régia para fazer suas considerações e outros comentários. Bom, queria agradecer, falar para o Carlos Augusto que eu não conheço essa escritora, né, para você ver aí como as mulheres, né, escritoras, elas são pouco conhecidas, né, principalmente essas do século XIX, sejam elas brancas ou negras, né, eu acho que é um período de muito silenciamento, né, da escrita feminina, apesar de ter a editora Mulheres, né, que infelizmente acabou, que fez aqueles 2 livros, né, umas antologias, escritoras do século XIX no Brasil, mas eu não conhecia essa escritora, né, vou até depois fazer uma pesquisa sobre ela, então não tenho muito o que comentar, né, mas parabéns pelo teu trabalho, né, por fazer esse trabalho que o Eduardo da Assis Duarte chama de o trabalho do carteiro, né, eles são as estrelas, né, os autores, os escritores, e a gente está trazendo a mensagem, né, para as pessoas de hoje, dessa geração, conhecerem esses escritores, essas escritoras, né. Bom, agradecer a presença de todos, agradecer a Dinaci, agradecer a Dileci, estamos sempre conversando, eu e a Dileci, né, fazemos parte do mesmo grupo de WhatsApp, para trocar ideias, para trocar informações, agradecer ao Dino, né, ao Departamento de Letras, por ter me convidado para essa tarde, para essa fala, e é isso. Obrigada por tudo. Espero que a gente se encontre em outros momentos com mais tempo para fazer perguntas, discussões e tudo mais. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, Régia. Passamos a palavra agora à nossa presidente, sempre de honra, da Academia Ludovicense de Letras, Dileci Adler. Bom, eu quero reafirmar, né, o meu grande prazer estar aqui, falar de literatura. Eu sou psicóloga, mas falar de literatura, né, de poesia, de romances, principalmente da querida Firmina, né, é sempre um prazer. E a gente percebe, nesses levantamentos que a gente faz, que a mulher, né, a exemplo de todas as áreas do conhecimento e profissional, a mulher vem sendo vinha sendo, ainda vem sendo, né, colocada numa situação de sublocação. Mas não era esse tema, subordinação. Mas a gente vê, por outro lado, eu vejo com alegria, por outro lado, que essa situação também, que esse quadro está mudando. No início, mais lentamente. Eu vi nesse pequeno levantamento que eu fiz, a maioria das academias, das instituições fundadas, criadas depois de 2000, elas têm um número, né, um pouco maior, não ainda o ideal, ainda não está uma quantidade equivalente, mas pelo menos ela está um pouco melhor, né, do que as instituições do século XX, né, do século passado, e a gente sabe da dificuldade que era as mulheres entrarem na Academia Brasileira de Letras. A mulher esperou 80 anos, 8 décadas, e era proibida por estatuto, que a mulher entrasse. Era para entrar só homens, e não satisfeito com isso, por escritores, colocavam do sexo masculino. Então, a gente tem avançado, né? A questão da mudança, de fato, ela não é alguma coisa fácil, um processo fácil, ele é lento. Eu, como psicóloga, coloco que as terapias demoram muito, porque o novo entendimento, o insight, ele não vai sendo aceito de uma hora para outra pela pessoa que procurou negar aquela situação que causa angústia. Então, a gente também tem que ter um pouco de paciência, mas sem ser acomodado, né? É o verbo esperançar, ter esperança, mas agir,
né? E eu acho que isso está acontecendo de algum modo. E não tem mais volta. A partir daqui, a tendência são as mulheres assumirem mais os seus lugares, né? Como diz a Regiliane, eu estou aqui, eu não tenho pelo que lutar, esse espaço é meu. É isso que a gente... Claro que a gente vai dizer que esse espaço é meu, de uma forma amorosa, de uma forma... também a gente não tem que ficar brigando, né? A gente tem que caminhar, homens e mulheres, lado a lado, né? Trocando, somando, é assim que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que entender, esse espaço é meu, esse espaço está aqui, e eu não tenho que lutar por ele, eu tenho simplesmente que aceitar que ele existe e que ele é meu, né? E aí a gente divide carinhosamente com os homens, né? E a gente vai assim, caminhando de uma forma diferente na história da humanidade. E eu quero encerrar dizendo o título do meu trabalho: A Presença da Mulher na Literatura Maranhense. Maria Firmina, presente. Obrigada.